e fiz uma análise quant usando os dados desde 2014 para poder tomar essa decisão. Então fique comigo que eu vou te mostrar exatamente como é que eu fiz isso e como é que você também pode fazer isso. E só para te mostrar também, eu fui acompanhando e tirando um print da operação dia após dia. Eu comecei a mais ou menos 122 mil e meu preço médio baixou para 116 mil porque eu vendi um pouco mais na caída, para ganhar até mais dinheiro. Então como é que eu fiz isso, né? Primeiramente eu preparei 5 inteligências artificiais diferentes, são esses 5 robôs aqui que eu coloquei aqui na tela para mostrar para vocês. E depois eu escolhi ali, que no caso seria a árvore binária, que é um tipo de modelo de inteligência artificial que ele aprende com os dados do passado para predizer o futuro. O Randall Forest, que é basicamente um monte de árvore de decisão binária aqui, e o resultado da moda dela, ou seja, o que mais for votado de compra ou venda, ele vai predizer para o futuro. Aqui é o KNN, que é um de agrupamento, o XBoost, que também é derivado da árvore binária, que ele vai aprendendo com os próprios erros passados no próprio período que ele está sendo testado e usado, e a rede neural, que é o mais famoso aí, usado pelo ChatGPT, pelo Cloud, esses aí são tudo modelos aí de redes neurais. Basicamente, só para mostrar para vocês e deixar um pouco mais claro o que seria cada um desses modelos, a árvore binária, ela é um mapa de decisão que ela se divide em galhos como se fosse uma árvore, por isso que o nome dela é árvore mesmo, e binária porque ela só pode responder um sim ou não, para ir vendo o que faz sentido. Tá? Ou seja, o Bitcoin aconteceu isso no passado? Sim. Então ele desce para um outro galho, ele vai fazendo perguntas de sim ou não. Então ela vai fazendo essas perguntas para os dados. Aí, por exemplo, aqui ó, tem até um exemplo. Se o faturamento da empresa subiu? Sim. Aí próxima pergunta, não. Outra pergunta, não. Até ela chegar numa classificação. Por exemplo, o faturamento da empresa subiu? Sim. A cotação da empresa subiu também? Sim. Por exemplo, o Bitcoin teve mais volume? Sim. Então, o preço subiu? Sim ou não? Aí ela vai tomando a decisão para predizer o futuro. É assim que ela vai aprendendo. A Randall Forest, que é basicamente aí, em vez de ser só uma única árvore dessa árvore de decisão, ela basicamente aí são várias árvores que é criadas pelo modelo, e cada árvore vai dar um voto no resultado, ou seja, ela não vai fazendo as mesmas perguntas, ela vai mudando as perguntas que ela vai fazendo, mas no final é compra ou venda ou neutro, que é um modelo de classificação que a gente chama no Machine Learning. Então no mundo dos robôs aqui, só mostrando aqui que eu não fiz essa analogia da árvore binária, é um robô que decide o caminho do labirinto perguntando se deve ir para a esquerda ou para a direita, que isso é binário, é sim ou não, 0 ou 1. E aqui no Randall Forest é basicamente um exército de robôs definindo a mesma estratégia. Por exemplo, vários falam para ir para a esquerda nessa mesma analogia e alguns falam para ir para a direita, então ele vai para a esquerda, ele vai seguir na maioria dos votos ali. Ou seja, aqui 70 robôs dizem atacar e 30 recuar, o exército ataca, que é a mesma coisa. Também tem o KNN, deixa eu pegar ele para cá, que é basicamente um modelo que classifica de acordo com o agrupamento. Então ele olha para os vizinhos que ele está e ele vai seguindo aquela linha. Ou seja, é como se fosse um robô espião. Se ele está cercado por robô inimigo, ele assume que aquele território é um território inimigo. Ele não é muito bom para o mercado financeiro, mas ele pode ser usado de várias formas. Tem o XBoost, que também é um modelo muito bom, e ele é uma versão bombada da árvore de decisão, assim, digamos, que ele cria a árvore sequencialmente e cada uma tenta corrigir o erro feito pela anterior. Ele meio que vai aprendendo durante que ele está montando a árvore nessas respostas de sim ou não. E ele é extremamente eficiente, um dos favoritos aí de competição de ciência de dados e no mercado quantitativo. E no mundo dos robôs, é basicamente o robô que aprende com a falha do robô anterior. É como se ele fosse se tornando cada vez mais letal e preciso a cada interação que ele vai tendo ali com os dados. E por último, as redes neurais aqui desses exemplos que eu estou trazendo, que é basicamente um modelo inspirado no funcionamento do cérebro humano, que ele usa neurônios, sinapses ali, que processa os dados através de várias camadas e a base para IA moderno, Deep Learning que chama, né? E consegue aprender padrões complexos que os modelos simples não veem, como reconhecer rosto, prever movimento do mercado, por exemplo. E é como se fosse aí, na nossa analogia do mundo dos robôs, um cérebro central da nave-mãe que processa milhões de informações simultâneas aí para tomar decisões super complexas. Então eu coloquei todos esses robôs aí para comparar um com o outro para ver qual que vai ter aí o melhor resultado. Basicamente, o que a gente faz? A gente usa 80% dos dados para treino e o resto dos dados aí para teste.
E basicamente aí a gente achou o nosso robô campeão, que é o maioral, que ele deu uma tunada máxima. E ele foi o Randall Forest, nesse modelo aqui, que ele bateu aí uma etapa de 92% de acurácia. A acurácia é uma métrica também no mundo da inteligência artificial, de modelos preditivos, machine learning, que é basicamente a taxa de acerto, e ganhou até do XBoost, tá? XGBoost aí, que basicamente que é o que é muito sensível aos dados e vai mudando e aprendendo a cada interação que ele vai tendo. Então o XBoost ele sofreu um ponto mais aí para poder identificar as zonas ali. Então basicamente as importâncias das variáveis que o modelo decidiu aí foi os dias desde o fundo, que é o ATL, né? Até o low, os dias desde o topo, que é o all time high, que é basicamente da máxima ali, a distância da média de 50 dias e a distância da média de 200 dias, volatilidade e o RSI por último ali com uma pequena porcentagem de importância ali em cima do modelo de predição. O que a gente faz então? A gente usa os dados históricos para treinar, mas nesse caso eu usei 80% dos dados que a gente tinha para treinar e os outros 20% para validar o modelo, ou seja, os dados que ele nunca tinha visto, para ver se faz sentido ou não, se ele teve overfitting ou não, se ele aprendeu com aqueles dados ali ou não. Então basicamente esse foi a estrutura que eu usei e agora eu vou te mostrar no código como é que a gente pode fazer isso ali, como é que eu fiz isso também, beleza? Então, basicamente aqui, agora eu tô no Antigravity aqui, que é uma IDE que a gente usa para criar o código e ela é muito boa. Vou trazer algumas coisas aqui no canal sobre ele também, ensinando a criar esses modelos, como é que você pode usar, compartilhando alguns códigos aqui também, que são muito lucrativos. Você pode colocar para várias formas, vários ativos, testar para dados sem ser do mercado financeiro também. Mas antes eu quero dar um disclaimer aqui. E antes agora que eu também quero dar um disclaimer que essa aqui é a minha opinião e não é a opinião da instituição que eu trabalho, então não tem nada a ver, são coisas diferentes. Isso aqui é mais para um estudo e para uso pessoal meu mesmo, tá? E também aqui eu quero te pedir, se você está gostando desse conteúdo aqui, se inscrever no canal, porque eu vou trazer muita coisa aqui que é muito fora da caixa e que vai expandir o seu repertório aí de inteligência artificial, que vai poder te ajudar a criar modelos e usar os modelos aqui que eu faço também para poder aí ter uma lucratividade no mercado financeiro e aprender como é que realmente funciona esse mundo do machine learning e da inteligência artificial. Então basicamente aqui no Antigravity, que é a ideia que eu tô, a gente aí pode usar um agente de inteligência artificial integrado aqui no nosso próprio IDE, que ele vai ajudando a gente a criar o código e mostrando os resultados ali dos nossos modelos, beleza? Então basicamente esse que a gente criou aqui, eu perguntei aqui para a tese, para ficar um pouco mais robusto, tá? O que a gente usou é basicamente a tese do halving, da regra do halving, que é a tese principal que o robô ele aprende baseando nos ciclos do halving do Bitcoin, que eu peguei os dados passados e treinei ele para ele achar os padrões, achar o que faz sentido naqueles dados em relação ao preço, o que faz o preço cair, o preço subir, beleza? Então a premissa ela fundamenta nos seguintes padrões históricos, né, que são os sinais de venda, que é o topo de ciclo, que historicamente aí o Bitcoin ele tende a atingir o seu pico de mercado aí de alta cerca 1 ano e meio após o halving, beleza? Que é basicamente quando a produção ali de Bitcoins de recompensa por mineração cai pela metade para diminuir a inflação ali do Bitcoin. E no nosso código robô aí foi programado para identificar os alvos aí ideais de venda numa janela de 480 dias a 600 dias pós-halving, né? Que a gente achou nos padrões históricos isso. O sinal de compra seria basicamente quando o fundo do mercado de baixo ele é ideal para acumulação pesada e costuma ocorrer aí aproximadamente 2 anos e meio após o halving. Então o robô ele considera como alvo de compra uma janela de 800 a 1000 dias ali após o halving. E também nesse robô em específico, nesse A específico, para qualquer dia fora dessas duas janelas aí a gente não faz nada no Bitcoin. Então ele é bem pontual aí e também ele é bem assertivo nas janelas de tempo. Ele traz aí uma lucratividade muito grande quando você coloca ele na ponta do lápis, tá? Então basicamente a gente usou o Randall Forest, né? E ela olhou para duas features aí bem interessantes, que é basicamente os dias desde o halving e o halving atual. Então a divisão dos dados foi do seguinte forma, para a gente poder aprender com esses dados e não, a IA não decorar, né? Para ela poder predizer o passado como se fosse mesmo o cérebro humano, que a gente criou o cérebro dessa inteligência artificial do jeito que a gente quer,
trazendo a tese e ele aprendendo com os dados para ver se aquilo faz sentido ou não. Então, para garantir que o modelo não estava decorando as respostas, ou seja, tendo overfitting, que a gente chama no mundo da IA, ele conseguia generalizar para o futuro. A gente testou aí os dados da seguinte forma, estabelecendo um corte temporal aí dia 1 de janeiro de 2024. Ou seja, os dados de treino seriam todos os dados de 2017 até 2023. E o robô usou esse período. Eu também usei um outro de 2014, que fez meio que uma complementação para esse, mas eu vou trazer o outro também para ser um pouco mais assertivo na janela de tempo ali específica, que foi o que me fez vender também. Em um outro vídeo, então se você quiser ver, você se inscreve no canal, porque provavelmente esse vídeo não vai aparecer para você se você não tiver inscrito e desse o like no vídeo, tá? Porque é um conhecimento bem interessante que vai agregar muito valor aí ao mundo quantitativo, né? Que é realmente se você quiser aprender sobre como usar os dados para te fazer tomar decisão, em vez de só achar que, por exemplo, o cruzamento de média funciona porque alguém disse, tá? E você realmente testar aquilo e ver se realmente faz sentido ou não. E eu já te adianto, cruzamento de média não faz sentido, tá? Não é lucrativo. Então, os dados nossos de teste foram a partir de 2024. Então, o modelo ele prova que ele consegue aplicar as regras aprendidas aí nos ciclos 2 e 3 sobre o nosso ciclo atual, que foi o halving que aconteceu ali em abril de 2025, para ele predizer aí o que a gente vai fazer em 2025 e 2026, beleza? Então, aqui, os resultados do teste foi basicamente uma precisão muito alta, porque ele pega um range de tempo, né? E esse range de tempo, ele historicamente foi se repetindo nos padrões, então realmente foi muito preciso na amostra que a gente tem total dos anos de Bitcoin, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, a precisão 100% de acurácia a gente também tem que ficar esperto, mas como ele faz poucas entradas e pega um range de dias, ele foi muito assertivo, isso realmente aconteceu, e isso que eu coloquei ali em prática também para poder lucrar com isso. Então, basicamente, a gente passou apenas os números de dias desde o halving como informação para ela ir aprendendo ali, e no conjunto ela viu que uma distância do halving ali rotulava como venda e compras nos fundos também. Então, quando ela olhou para os dados de teste, que ela nunca tinha visto ali, que foi o halving de abril, ela aplicou a mesma regra matemática ali com perfeição. Ou seja, ela nunca tinha visto os dados, mas ela foi lá e predizeu de acordo com os dados que ela tinha aprendido no passado. Então, a gente usa 80% dos dados de teste e 20% dos dados que a IA nunca viu para a gente poder testar se aquele robô está fazendo sentido ou não com o dado que ele nunca viu. Então, a gente tem uns destaques zerados nos dias aí que, como pedimos especificamente para o modelo prever o fechamento dessas duas janelas. Então, a data-alvo aí foi praticamente em outubro, tá? Mas eu entrei um pouquinho antes por causa do outro modelo também. Entrei dia 6, mas ele falou dia 15, que seria um bom alvo ali. E agora para comprar ali seria também em outubro ali de 2026, que vai ser uma boa janela de tempo desse ano, né, 2026, para comprar também o Bitcoin. Não necessariamente alavancado, mas para montar uma posição, para ali aproveitar o máximo ali de Sharpe, né, que a gente fala que é o índice, que é o retorno da volatilidade sobre o risco ali que você vai ter. Quanto maior o seu Sharpe, melhor o seu modelo. Beleza? Então eu vou trazer algumas métricas aqui para o canal também para te ensinar como é que a gente pode fazer isso. E também para prever se o modelo ele é bom, se ele é ruim, se ele está aprendendo, como é que a gente pode fazer isso. E trazer vários outros modelos quantis também, não necessariamente de longo prazo, mas de menor prazo ali também, que são muito interessantes, usando algumas features ali que a gente pode testar e botar o modelo para aprender qual que é melhor e qual que não é. Então se você curtiu, já se inscreve no canal e deixa seu like que eu vou trazer o próximo vídeo já, beleza? Tamo junto então e até o próximo vídeo.